Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil Tatuapé, o seu programa semanal, onde juntos aprendemos mais sobre a Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, é muito bom ter você aqui conosco. Eu aproveito e convido você a interagir conosco através das nossas redes sociais Adventistas Tatuapé, Facebook, Instagram ou YouTube e também no WhatsApp. Participe, deixe seu comentário aqui, deixe sua pergunta, deixe sua dúvida, que nós com certeza entraremos em contato com você, responderemos todas elas, interaja conosco. E eu aproveito para mandar um abraço para alguns dos nossos telespectadores, como por exemplo a Magali Molessani, para a Vera também, um grande abraço, e o Marcos Alves. Todos vocês são muito bem-vindos aqui nessa conexão. Nós estamos vendo a série Eventos Finais. Hoje nós estamos acompanhando o 4º capítulo dessa série, como temos por título, A Besta do Apocalipse. Que besta é essa? Será que essa besta, ela é realmente literal ou ela é algo simbólico? É isso que você e eu vamos ver agora. Teremos agora então Bíblia Fácil Tatuapé, apresentado por Amós e Paulinho. Olá, amigos. Muito obrigado pela sua conexão, por você estar conosco neste encontro semanal de Bíblia Fácil Tatuapé e eventos finais. Olá, Amós. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu queria cumprimentar a comunidade Tatuapé, comunidade Moca, a comunidade cristã em todas as partes. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua conexão. Que bom que você está aqui, que bom estarmos juntos mais uma vez para esse momento aqui do Bíblia Fácil Tatuapé, aprender da Bíblia, aprender da Palavra de Deus. Nós vamos fazer como costumeiramente fazemos todos os nossos encontros. Nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui e com você aí também. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor inspirou homens a escrever a Tua palavra, o Teu desejo. E nós te rogamos a Tua presença neste momento. Esteja entre nós e em nós, para que possamos compreender os Teus desejos para as nossas vidas, para a nossa salvação. Isso nós pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. A semana passada ficou uma pergunta no ar, a respeito da besta do Apocalipse. Ninguém gosta de ser chamado de besta, né? Eu sou a besta, né? Aqui no livro de Apocalipse tem uma conotação pejorativa, é um ser real, é literal esse termo que é usado, o que significa? Acho que isso a gente vai falar aqui durante esses poucos minutos que a gente tem aqui. Amós, a primeira pergunta então, o livro de Apocalipse é literal tudo que está escrito ou tem muito de simbolismo? Para a gente começar a entender essa pergunta que a gente deixou no ar a semana passada, o que é a besta do Apocalipse? Eu queria recorrer ao texto bíblico, queria já convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar pelo seu aplicativo, aí onde você está. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, ele foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, lá na Grécia. E ele escreveu em símbolos. Então, já respondendo a sua pergunta, ele escreveu esse livro com muitos símbolos. Até o nome do livro uma incógnita, né? É verdade. O que é Apocalipse, então? É verdade. Embora na tradução do inglês aparece como Revelation, né? Revelação de Jesus. E é exatamente o que diz o texto. Apocalipse capítulo 1,
verso 1, primeiro verso e o verso 3. Olha só o que diz aqui. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então o livro de Apocalipse, embora ele suscite muito medo, dúvidas, controvérsias, na verdade ele mesmo se autoexplica, dizendo que é uma revelação de Jesus. Para quê? Tem um objetivo. Para que nós conheçamos as coisas que haveriam de acontecer. E o apóstolo João ele diz assim, as coisas que brevemente... É muito curioso que os contemporâneos de Jesus, os primeiros cristãos, todos acreditaram que Jesus voltaria nos seus dias. E é interessante isso porque essa esperança deve ficar viva no nosso coração. Como nós já temos estudado aqui nas edições anteriores, essa aqui é a 4ª edição, né, da série Eventos Finais, e você que nos assiste, você pode procurar os outros vídeos, os 3 anteriores, e eles vão compondo, né, esse tema que a gente está falando. A gente vive num período da história que a Bíblia chama de tempo do fim. Então, de fato, todos os cristãos devem guardar a esperança no coração de que seremos a geração que verá a volta de Jesus. E os apóstolos, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos também criam nisso. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus e ele é realmente escrito em muito simbolismo. Acredita-se que, em parte, foi escrito dessa maneira para que as cartas ou as correspondências ou essa escrita não fosse interceptada pelo Império Romano. Então eu disse que o apóstolo João estava preso numa ilha enquanto ele escreveu esse livro. Acredita-se que em parte para que não fosse isso interceptado e destruído e coisa assim. Até porque ele se referia ao Império Romano. Nesse simbolismo a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. E também um outro aspecto que me faz lembrar, Jesus ele falava em parábolas. E em certa ocasião os discípulos perguntaram, né, por que falava em parábolas? E Jesus falou assim, olha, para vocês, para quem busca, os mistérios do reino dos céus são revelados. Então você que nos assiste, você que está conectado, à medida que você busca o conhecimento da palavra, à medida que você busca esse conhecimento da palavra com oração, Deus vai revelando para você esses simbolismos. Então é um livro que está cheio de fato de simbolismos. Quando a gente faz uma leitura rápida do livro de Apocalipse, nós encontramos algumas palavras que nos assustam, que metem medo. Principalmente quando fala dos animais e descritos esses animais. E algumas ou muitas referências são feitas à besta, né, do Apocalipse. Mas existem outros simbolismos, né, que fala de mulher, que fala de montes, que fala de ventos. Dá para explicar rapidamente o que significa e a chave, como é que a gente encontra respostas, né? Porque mulher, a gente vai encontrar que tem um outro significado, né? Mulher é simbólico, a besta é simbólico. Dá para você citar alguns exemplos? A Bíblia é autoexplicativa. Então, ao estudar esse simbolismo, a gente deve recorrer à própria Bíblia para que a gente encontre as respostas, para que a gente não fique divagando e tentando interpretar o texto sem uma base específica. Então você bem mencionou aí os elementos que aparecem, fala de anjos, fala de trombetas, fala de selos, né? Então você já citou alguns simbolismos. Fala de um dragão, por exemplo. Eu vou ler um texto, por exemplo, que fala sobre dragão. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Vamos lá. E aí assim que os símbolos vão sendo explicados. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao 9. Olha a referência que faz aqui. Houve pelejo ou batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Nesse caso, a explicação aqui ela vem imediata. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E aí explica quem é o dragão. E foi expulso o grande dragão,
a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então foi identificado aqui que o dragão é o inimigo de Deus, a palavra diabo significa inimigo, a palavra Satanás significa adversário, e conectou uma ideia aqui que mencionou serpente. Então quando a gente vai para Gênesis, a gente está no último livro da Bíblia. Eu convido você a retornar até o primeiro livro da Bíblia. Quando você vai em Gênesis, capítulo 3, versos 14 e 15, vai aparecer aqui a figura da serpente e vai aparecer aqui a mulher. E olha só o que está escrito aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. E agora vem uma profecia. Muitos têm entendido que é a primeira profecia que tem na Bíblia. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, da serpente, e o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui a serpente a gente já sabe que é o inimigo de Deus, e agora Deus então falando para a mulher, para a serpente, diz assim, olha, a sua cabeça vai ser esmagada pelo descendente da mulher. E a gente tem entendido que Jesus é o descendente da mulher. A gente pode conectar outro texto para falar da mulher, por exemplo, na simbologia. Efésios, Novo Testamento. Depois dos Evangelhos, você vai avançando aí. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. E aí, Efésios, capítulo 5 e verso 25. E tem aqui uma referência, na verdade tem uma referência ao casamento, e é conectado com a mesma relação que há entre Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, verso 25. Olha só o que diz o texto. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, nós temos entendido que a igreja, no simbolismo bíblico, é a mulher. Essa mulher, a noiva. Tem situações, né? Apocalipse mesmo fala sobre isso, que a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela descia como uma noiva adornada por seu marido. E as noivas têm uma característica de sempre estarem bonitas, né? Então, Apocalipse menciona isso, que a cidade santa desceria do céu como uma noiva preparada para o marido e tal. Então, algumas aí das simbologias, e à medida que a gente vai avançando no texto bíblico, a gente vai estudando os outros aspectos da simbologia. Ótimo. E tem a besta aí. Tá. O seguinte, a gente compreende que, para entender a Bíblia, a gente precisa comparar um texto com o outro, para que isso vai, de tal forma, clareando a nossa mente, se explicando. Então, a gente precisou recorrer a alguns outros livros, alguns autores, como o autor de Gênesis, como o autor de Efésios, né, Moisés e Paulo, para poder entender alguns dos significados ou dos simbolismos que estão escritos aqui no livro de Apocalipse, que foi escrito por João. E aí vem a grande questão, né? Como é que surgiu essa besta? O que é essa besta? Vamos entender um pouquinho. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler dois textos aqui, dois grupos de textos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 13, em conexão com Daniel capítulo 7. Nós já mencionamos aqui que as profecias de Daniel e Apocalipse são profecias que estão conectadas, porque elas tratam do mesmo assunto, embora escritas num período de tempo tão distante, porque o livro de Daniel foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo, já o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João na nossa era aqui, perto do ano 100 da nossa era, talvez. Há um lapso de tempo muito grande entre eles, mas ambos os livros tratam da mesma coisa. A gente já viu em Apocalipse 1:1, que é a revelação sobre as coisas que aconteceriam no futuro. E o livro do profeta Daniel também, ele é um livro em um aspecto histórico, que conta ali o exílio para a Babilônia, do povo que foi levado, do povo judeu, mas ele conta ali também as visões e sonhos do profeta Daniel, e que ele recebeu
recebeu também essas visões e sonhos relacionados ao tempo do fim, relacionados ao fim do mundo. Então a gente vai ler esses dois textos. O que é a besta na profecia? A besta na profecia, na verdade o profeta Daniel, Apocalipse chama de besta, e o profeta Daniel chama de um animal terrível e espantoso. É um animal que ele não sabia definir, porque esse animal tinha umas características muito peculiares. Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres. Depois, um chifre saiu e destruiu 3 deles. E esse chifre que saiu, ele tinha olhos e tinha boca e falava. Então, toda uma visão que o escritor também que assusta, não sabia. Né? Por isso que chamou de terrível. De um animal terrível, espantoso, e era uma descrição que o escritor bíblico ele também não sabia descrever aquilo com as palavras dele. Então, por isso que vão aparecendo os símbolos. Então, ele chama de a besta. Na verdade, é um animal terrível e espantoso. E a besta na profecia, o animal na profecia, o chifre na profecia, ele representa um poder. Então, na verdade, quando a gente fala da besta do Apocalipse, não há xingamento, não há uma referência pejorativa, como você mesmo bem colocou. Simplesmente a gente está falando de um poder que é representado por um animal terrível, indescritível, embora a gente vá ler características deles. Ele mesclava características do leão, do leopardo, do urso. A gente vai ver isso no texto. Então, eu convido você à leitura do texto. É Apocalipse capítulo 13. Depois a gente faz a leitura de Daniel, capítulo 7, e a gente começa a trabalhar esses temas, então, pontualmente, algumas coisas que o texto vai revelar para nós. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 coroas, diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão. E deu-lhe o dragão, a gente já sabe quem é dragão agora, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. A gente já fala disso aqui. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade, ainda autoridade, sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui tem uma grande descrição da besta, com toda a sua simbologia, e Daniel capítulo 7... vai falar da mesma coisa, acho que a gente pode ler também, e aí a gente vai... Realmente é espantoso, né? Quando você pensa num animal que tem o corpo de leopardo, que tem os pés de urso, que tem boca de leão, e daqui para frente nós vamos entender, então, as características desse animal terrível, quando a gente compara, então, com Daniel 7. É interessante, se você fizer um estudo da Bíblia, tem que fazer Daniel junto com Apocalipse para poder entender perfeitamente. Nós vamos entrar num período da história que foi narrado e descrito por Daniel, que é o período do fim, e que nesse período do fim surgiria esse animal terrível, que é a mesma besta do Apocalipse, este animal assombroso, né? É isso mesmo. Daniel, a gente já mencionou aqui, Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve a visão da estátua, nada mais era do que a revelação do futuro. Daniel recebeu o dom de Deus e revelou o sonho para ele, e foi revelado que depois do Império Babilônico, seria sucedido pelo Império Medo-Persa, que era uma aliança entre medos e persas, depois o Império grego, a Grécia, depois Roma.
né? E no livro de Daniel, essa profecia que está no capítulo 2 da estátua, ela vai sendo ampliada. Ao longo dos capítulos vai sendo ampliada com outras figuras. Então, vai aparecer no livro de Daniel, Babilônia sendo comparada ao leão. Vai aparecer também no livro de Daniel, o Império Medo-Persa sendo comparado ao urso. Em Apocalipse a gente não tem essa descrição, mas em Daniel a gente tem a descrição que esse urso ele se levantava, porque o urso fica em pé, né, sobre as patas traseiras, mas ele ficava, pendia para um lado, ele não se equilibrava. Significava aliança que não era equilibrada entre Média e Pérsia. Olha que coisa interessante. Aparece aqui em Daniel a imagem do leopardo, assim como em Apocalipse, só que aqui diz que esse leopardo tinha 4 asas. Nós temos entendido, o leopardo representa a Grécia, e nós temos entendido que as 4 asas representam a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. Aliás, nós já fizemos uma série sobre Daniel, né, que falou sobre essas coisas. Então, existem essas conexões. E, finalmente, Roma, que sucedeu a Grécia como Império Mundial, ela é representada aqui por um animal terrível e espantoso. Uma característica de Roma era a dureza, era a destruição, era assim, a história registra esse fato, que era chamado o Império do Ferro, que quebrava, que saqueava, que incendiava. Então tinha uma crueldade aí na característica do Império Romano. Então eu quero fazer a leitura de Daniel capítulo 7, a gente já comentou algumas coisas e a gente vai prosseguindo aí nos comentários. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Só fazendo uma parte aqui. Alexandre o Grande, ele morreu muito precocemente. E ele foi sucedido por 4 generais. Nós temos entendido que as 4 cabeças do leopardo representam o império que foi dividido pelos 4 generais. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Estou lendo o verso 7, Daniel 7, 7. E eis o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. A estátua de Daniel capítulo 2 tinha pernas de ferro. O animal terrível e espantoso tinha dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. E aí tem até uma coisa que fala sobre o chifre aqui, ó. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. E aí o texto prossegue, muita coisa acontece. Quando a gente compara a Bíblia com a história, a gente vê exatamente que houve esta sucessão de reinos e de poderes. Babilônia, depois veio a Medopérsia, depois veio a Grécia e depois veio a Roma. A gente tem entendido, à luz da Bíblia, que estes 4 animais representam esses 4 poderes, ou esses 4 reinos que surgiram ao longo da história da humanidade. É isso? É isso mesmo. Essa besta do Apocalipse, que igualmente tinha o animal terrível e espantoso aqui também, né? Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, e aí surgiu um chifre pequeno, arrancou 3 chifres, ele é conectado com a besta de Apocalipse, que tem essa mesma característica das 7 cabeças, 10 chifres e tal. Nós entendemos que, historicamente, a gente está falando historicamente, então como é que foi isso? Os impérios se sucederam. O que veio depois do Império Romano? Depois do Império Romano veio a Europa. Entretanto, o Império Romano ele foi minado por 10 tribos bárbaras, que
minaram, atacaram o império pela sua periferia, o império era muito grande e forte, e acabaram minando o império. Entretanto, 3 dessas tribos, elas foram extintas, ficando somente 7. E uma curiosidade no ano 538 foi quando a última dessas 3 tribos foi extinta, que foram os ostrogodos. Você deve ter visto lá na escola os álamos, visigodos, ostrogodos, germanos, todos esses que deram origem à Europa, né? A última tribo, em 538, ela foi minada, porque ela não aceitava a configuração em que se tornou ali o fim do império. Vamos colocar dessa maneira. Então, assim, quando a gente está falando da besta do Apocalipse, desse animal terrível e espantoso, a gente está falando de um poder. E esse poder tem algumas características. É um poder que dominou por 1260 anos, é o que fala aqui. E aí, 1260 anos, a gente entende desde 538, até 1798. Esse período de 1260 anos. O texto bíblico fala em 42 meses de Apocalipse, fala em 1260 dias. Na profecia, nós entendemos que são anos, né? Esse período. E esses 1260 anos, Paulinho, foi um período de perseguição religiosa. Então, a gente trata desse assunto aqui com muito carinho, e a gente trata desse assunto com muito respeito também, de uma maneira muito respeitosa. E você já conectou aí muito bem Bíblia com história. Quando a gente olha para a Idade Média, houve um poder perseguidor, né? Houve um poder perseguidor de cristãos, ou perseguidor de pessoas pelas suas consciências, tá certo? E a Bíblia vai identificando, então, esse poder, tá certo? Tá certo. A gente tem pouquinho tempo. Sim. Eu não posso deixar os nossos ouvintes, nossos espectadores, sem ter resposta para essa pergunta. A gente entendeu, então, que não é uma pessoa, que não é um animal literal, mas é um poder. E que este poder, né, que tem características, né, que no passado perseguiu aqueles que buscavam a verdade ou buscavam seguir a palavra de Deus. A gente entende também que este poder se levantará mais uma vez e que atuará de uma forma tão feroz ou tão terrível quanto é descrito este animal. Talvez, acho que, se você puder resumir e a gente retornar deste ponto para a semana que vem, pode ser? Pode sim. Na verdade, assim, a história mostra que houve essa perseguição religiosa. A Bíblia, em Apocalipse, em Daniel, nas profecias, ela revela que haverá novamente uma edição de perseguição religiosa. E a gente pode imaginar, mas em dias de hoje, de democracia, será isso possível? Será que isso vai acontecer? Então, vide o que está acontecendo agora. No momento que a gente está gravando aqui agora, nós estamos em isolamento, a maioria de nós. Nós temos 5 pessoas aqui fazendo essa transmissão, para você que nos assiste. Quando se imaginaria que o mundo estaria em isolamento? Quando se imaginaria que o mundo se uniria em torno de uma causa comum? Então, na verdade, a Bíblia também ensina que, vindo essas epidemias, vindo essas pestes, vindo as tragédias que nós abordamos especialmente na primeiro capítulo dessa série Eventos Finais, o mundo se uniria entendendo que era necessário aplacar a ira de Deus. Então, para aplacar a ira de Deus, nós devemos nos unir. A ideia é excelente, a ideia é boa, a ideia é nobre. A grande questão é quais serão as bases da união. Terá você que negar a sua fé? Terá você que negar aquilo que você acredita? Terá você que adorar o que você não acredita? É porque o texto diz aqui, né, que muitos irão atrás da besta, porque lhe foi dado o poder do dragão, e
Foi dada autoridade a esta besta, e muitos falam assim, toda tribo, nação, língua, e seguiriam a besta, e adorariam a besta. A semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a atuação desta besta. Mas eu queria deixar uma outra pergunta. Você sabe que tem uma segunda besta? Esse será o tema da nossa próxima semana. Fique conosco, o Amós vai nos despedir aqui com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelos momentos passados aqui, em conexão contigo, em conexão com os amigos que nos assistem também, buscando conhecer a tua vontade, buscando conhecer a revelação de Jesus Cristo para nós, como é definido ou como é mencionado no primeiro capítulo, no primeiro verso do livro de Apocalipse, Pai. Temos entendido que grandes males ou grandes coisas ainda sobrevirão ao mundo, mas agradecemos porque o Senhor não nos deixa desavisados. Agradecemos porque além de aviso, o Senhor nos dá esperança de livramento e o Senhor também nos dá esperança de eternidade. Nesse momento, peço uma bênção especial para cada amigo, para cada amiga que nos assiste. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nossa, quanta informação, né? Realmente o tema é um pouco complexo, tem muita informação para a gente, mas enfim, nós conseguimos entender um pouquinho o que é essa besta do Apocalipse. Então você viu no episódio de hoje que a besta do Apocalipse nada mais é do que um poder. Semana que vem você vai ter oportunidade de saber realmente o que poder é esse, como aprender um pouco mais sobre esse poder. E nós vimos também que existe uma segunda besta. O que é essa segunda besta? Semana que vem a gente vai ver tudo isso. E aí, você desse lado, eu agradeço muito a sua presença aí no seu local, agradeço a sua audiência, a sua participação. Convido você a participar aqui. Deixe o seu comentário, faça suas perguntas, tire todas as suas dúvidas. E se você que está aí não tem uma Bíblia, escreva aqui para a gente. A gente vai fazer o possível de chegar uma Bíblia até você, para que você também participe junto conosco e entenda e conheça mais sobre as Escrituras Sagradas.